Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Hoje nós vamos falar sobre o tema como mediar a espiritualidade. E espiritualidade hoje está tão no nosso dia a dia, né? A gente ouve falar na TV, nos jornais, está no meio holístico. E o que é essa espiritualidade, né? Como que será que a gente se conecta a essa espiritualidade? Ou será que precisa realmente se conectar a essa espiritualidade? Então, vem com a gente, que é sobre isso que nós vamos falar. Eu sou Alexandra Fogatti, estamos aqui com a Maria Leis e a nossa convidada, a Alessandra Schneemann, bem-vindas. Certinho. E, Alessandra, discorre sobre o assunto. O que você quer falar? Opa, vamos lá então. Primeiro, Chan, Maria, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês hoje. Esse é um tema bastante amplo, né, bastante abrangente, e quando a gente vai falar dele, a gente acaba que, né, tem muitas ideias, né, principalmente porque é o nosso dia a dia, né, dos terapeutas aqui, né, energéticas. Então, mas para a gente tentar desmistificar um pouquinho, né, vamos tentar trazer assim um pouco mais para questão mais prática, vamos dizer assim, né? Uh, o que nós somos em essência, né? Nós somos seres espirituais, né? Vivendo um mundo material, né? Vivendo numa dimensão material, né? Tendo vivências com o mundo físico, né? Mas somos muito mais do que esse saco de osso, né? Vamos assim dizer, né? E eu acho muito interessante porque quanto mais a ciência, né, procura provar a matéria, mais eles comprovam a energia, né? Então, se você for olhar lá, se você for ver vários estudos, né, científicos em relação a isso, estudo do carbono e estudo dos materiais, que os cientistas vão reduzindo, né, os átomos cada vez mais, né? Eles estão bastante condensados e vão reduzindo cada vez mais até chegar ali na partícula, né? O que você encontra? Energia, né? E nós somos isso, né? Nós somos feitos dessa energia, né? Nosso espírito é energia. Então, e de que forma, né, que a gente consegue perceber isso, né? De que forma que nós conseguimos vivenciar, né, essa espiritualidade, né? A gente fala muito em questão de mediunidade, de como mediar a espiritualidade. Nós, na verdade, todos somos médiuns, né? Existe aí um entendimento, às vezes, equivocado sobre mediunidade, né? De que está muito vinculado a espiritismo, está muito vinculado a Umbanda, está muito vinculado com questões religiosas, mas na verdade a gente tem que sair, né, disso e olharmos que todos somos espíritos, né? Todos estamos mediando um plano espiritual, né, elétrico e magnético, o magma da Terra. Então nós Material. estamos aonde? No meio, né? No meio entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Isso já evidencia que todos temos essa mediunidade, né? Claro que tem algumas pessoas que têm isso mais desenvolvido, outras menos desenvolvido, mas é o simples fato de você se atentar a isso, de você parar para pensar sobre isso, você já vai perceber que você é um ser, né, que está mediando, né, que estamos nesse plano mediando o espiritual e o material, né? E aí, mas como é que eu me sinto mais conectado, né, com a minha espiritualidade? A gente também tem pelo menos comigo foi assim, né? A gente acaba buscando também, trazendo um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, né, para conseguir exemplificar, né, algumas coisas. Uh, a gente vincula muito com a religião, né? De que para você estar conectado, você tem que estar ali participando, sendo ativo através de alguma religião. E o próprio termo, né, religião, significa religar, né? Mas religar o quê? Sendo que nós nunca estivemos desconectados, né? Na verdade, nós Exato. sempre estivemos conectados, né? Nós nunca perdemos essa conexão na sua essência. Nós acabamos nos perdendo, né? Nos desconectando por causa, né, de que estamos vivendo nesse plano e acabamos muito voltados para a questão exterior, né?
E porque esse plano, eles nos induz a isso, né? A gente acaba olhando muito a questão material, a questão tudo que está fora, e acaba esquecendo de olhar o que está dentro, né? Quem somos em essência, né? Ou da onde viemos, para onde vamos, enfim, essas questões filosóficas que são mais profundas. A gente acaba vivenciando, né? Vivendo o nosso dia a dia, trabalhando, estudando, criando filhos, né? Buscando ali a questão material, o reconhecimento, até questão de status, né? Sucesso, felicidade, tudo isso, né? Que acaba, a gente acaba tendo esse olhar para o exterior e acaba esquecendo de olhar para o nosso interior, para a nossa essência, para o que somos, para o que queremos, né? Então, essa questão de você, como mediar a espiritualidade, é simplesmente você olhar para você, né? É simplesmente você se recolher, às vezes, um pouco, parar, né? E sentir, né, o seu coração, sentir o que ele tem para te dizer, né? E isso é muito simples, a gente não precisa de nada absurdo, né, para poder fazer isso. Claro que os rituais, eles são gostosos, né? Eles fazem parte da nossa vida e não tem problema nenhum você querer, né, estar numa igreja ou, né, em qualquer outro tipo de ritual que te faz, se está te fazendo bem, ótimo, aproveite. Mas o que nós queremos dizer aqui, trazer aqui para vocês, é que não precisa disso, né? Que nós podemos estar conectados em qualquer momento, né? É só parar. Às vezes a respiração, né? Às vezes, muitas vezes aquela história do contato é 10, né? Isso não é à toa, né? Não é só tática de mãe, né? Ou de psicólogo. Isso funciona realmente. Porque se você parar, respirar fundo, contar até 10, você já está novamente conectado consigo, com a sua essência. E essa essência, ela está conectada com a espiritualidade, com esse algo maior, independente da sua crença, né? Independente do que você acredita ou não. Então, é muito simples, na verdade, né? Só que a gente, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente acaba se desconectando. Mesmo eu, né? Até comentei hoje com as meninas que talvez esse tema tenha vindo até para eu me lembrar disso. Até para eu mesma. Lembrar de que eu não estou desconectada, né? Que eu não preciso, ai, não, hoje eu tenho que fazer o relaxamento alfa para me conectar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não precisa, a gente está conectado o tempo todo, é a cada pensamento, a cada ação, a cada atitude, né? Então, a gente queria tentar desmistificar isso um pouco, né? De essa questão de religião, essa questão de religiosidade, eu sempre me confundo na hora que eu vou falar esse termo, enfim, né? Mas é que nós somos espíritos em essência, né? Então, o simples fato de você respirar fundo, olhar para você, sentir o seu coração, já é sua conexão, né? Você já está conectado, né? O que você acha, Maria? O que você tem para trazer para a gente em relação a isso? Então, tudo isso que você colocou, eu achei bem interessante, porque assim, o intuito da gente estar falando sobre esse tema, sobre a mediunidade, como você bem disse, para desmistificar toda aquela pessoa que tem medo, que tem insegurança referente a esse tema, né? Fala que, eu não gosto de falar sobre esse assunto, eu tenho medo, eu não me conecto com isso, né? Então, assim, é bem interessante para que essas pessoas que têm essa visão abre um pouco um olhar para que existem estudos, por exemplo, existem livros de professores da universidade que intensifica e aprofunda esse conhecimento juntamente com a ciência e com a espiritualidade para desmistificar e entender o funcionamento do ser humano, né, de toda a humanidade, porque isso faz parte de nossa essência. Nós somos, assim, médiums, nós temos a conexão com o mundo espiritual e o mundo material. Se alguma pessoa morreu, ela não deixou de existir, ela só perdeu essa casca aqui, esse corpo, que é uma sustentação para aquele espírito, e a energia, como a Alessandra bem colocou, é uma matéria densa que vai se adensando, uma energia que vai se adensando, 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 e se transforma em matéria. E vai se materializar, e nós vestimos dessa matéria, que é o nosso corpo. Chegou o momento de eu me desligar dessa matéria, eu me transformo em energia. E essa energia,
ela consegue se comunicar conosco. Existem pessoas que têm a sensibilidade de perceber outras energias que se comunicam conosco. Nós temos o tempo todo, 24 horas, essa conexão com o mundo espiritual e o mundo material. Tem pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada, ou umas conseguem ver, outras conseguem sentir, outras conseguem fazer psicografia, escrever informações que vêm dessas energias, né? E não significa que elas são diferentes da gente, elas simplesmente trocaram de roupa, mas elas continuam atuando, desenvolvendo, crescendo. Tá certo que a função da mediunidade na nossa vida é nos evoluirmos e aprendermos com isso, porque senão ela não teria utilidade na nossa vida. A mediunidade, ela tem um objetivo, ela tem uma função, como tudo na nossa vida. Como eu tenho família, como eu tenho o meu trabalho, como eu tenho filhos, tudo está correlacionado no nosso meio evolutivo. Por quê? Como que eu vou sustentar a minha experiência, o meu autoconhecimento, se eu não ter esse conhecimento, se eu não ter essas correlações de questões para que eu desenvolva o meu espírito? E da mesma forma, quando uma pessoa morre, ela continua também aprendendo, só que de outra forma, em outro campo energético, seria basicamente isso. E aí, eu gostaria até de apresentar estudos de pessoas muito interessadas no tema, né, que tem o professor Rino Curti, né, que tem livros como esse aqui, que fala Mediuninato, Dor e Destino, Mediunidade em Ação, Desenvolvimento Mediúnico e várias outras obras que ele escreveu, acho que foram umas 40 obras que ele escreveu, né? Isso. Baseando nas informações de um muito famoso Allan Kardec, que se fala, né, que é Denizar Hippolyte Leon Rivali. Ele se interessou muito por esses temas. Ele era um professor acadêmico, ele lecionava matemática, astronomia, química, retórica, anatomia comparada, fisiologia, além de sua própria língua, francês. Ele era um professor francês e acho que todo mundo deve conhecer a história lá, né, das mesas dançantes, das mesas que falavam, né? E ele logo de cara falou, imagina, essa mesa não tem cérebro nem nervos, como é que eu vou conseguir hipnotizá-la? Se ele falava de magnetismo, né, que ele trabalhava com magnetismo, para ele era muito lógico isso, mas ele aprofundou, estudou mais sobre esse tema e com isso ele desenvolveu livros de estudos de mediunidade, de informações que comprova, conforme os estudos que ele colocou, que tem conexão com o mundo espiritual, energético. Então, são informações que estão aí abertas para que todo mundo possa buscar e para se aprofundar nesse tema, né? E o que você gostaria de acrescentar, Chan, sobre isso? Existem muitas obras, né, muitos estudos baseados, primeiramente, na curiosidade, né? Como o Rino Curti e o Allan Kardec, eles eram muito estudiosos, muito curiosos, né? A filosofia estava dentro dele de por que estou aqui, para onde estou aqui, se isso existe, qual é a função disso? O que eu vou fazer com isso? Uma mesa, imagina só você estar num lugar e a mesa está vibrando, aí você olha embaixo da mesa, não tem nada, você olha para as pessoas, não tem nada, então despertou a curiosidade e nisso, com muita base de estudo, foi criado, né, codificado uma obra que serviu depois para base para religiões, né? Então, dessa obra, por exemplo, do Allan Kardec, desse primeiro livro onde ele foi estudioso, imagina naquela época, 1900, alguma coisa por aí, eu não me lembro exato, mas ele revolucionou, um monte de gente contra ele, muitas pessoas quiseram destruir, acabar com esse estudo, porque era absurdo. E você vê quanto tempo passou e ainda nós continuamos nessa mesma frequência de pensamento, que isso ainda é um absurdo.
pois ele foi, ele escreveu, ele comprovou, está lá para quem quiser estudar sobre o tema, e depois veio a religiosidade em cima disso. Após isso é que veio o espiritismo. Então, o espiritismo não é sobre isso, sobre essas energias que se apresentam, não é sobre as energias que se manifestam. Como a Alessandra trouxe, a energia ela está presente no nosso dia a dia. Alguém aqui, por acaso, pega a internet, essa energia? Alguém, por acaso, pega as ondas de rádio? Né? Alguém pega as ondas de pensamento? Né? Elas estão presentes, e tudo isso são formas energéticas. Eu penso numa pessoa, estou com saudade, a pessoa pega e me liga. E o que é isso? É uma energia, um pensamento que foi, uma energia que foi e que voltou. Você não, a gente só não está Sintonizou, né? acostumado, Entrou na sintonizou, mesma frequência. Uhum. a gente só não está acostumado a observar isso, É. né? E o interessante de quando você vai observando que pessoas que são curiosas, estudiosas em diversas áreas, como o Rino Curti, por exemplo, também engenheiro, veio de engenharia, a gente quer alguém mais, com todo respeito, mas assim, Racional. alguém quadrado, tradicional, porque o engenheiro ele é muito matemático, né? Então, tudo tem que ter uma explicação. O quadrado nesse sentido, sem nenhuma ofensa, porque funciona muito para tudo, né? Mas, assim, dentro daquele local em que ele quer comprovar. Imagina uma pessoa que é engenheiro, formado, bem-sucedido, que trabalhou em grandes empresas aqui em São Paulo, no Brasil, e estudar sobre espiritualidade, sobre as manifestações mediúnicas. Ele tem mais de 40 obras, como a Maria trouxe, sensacional. Ele estava na Fundação, durante muito tempo ele ficou na Fundação Espírita, mas chegou um momento em que ele precisou romper. Por quê? Porque começou a religiosidade a falar acima do conceito dele como estudioso e pensador. Então, dali, ele era da USP, né? Ele era professor da USP, então ali ele foi buscar mais, porque o questionamento, eu acho que é isso, é mais mediar esse mundo espiritual e esse mundo terreno é mais do que se acostumar e estar numa religião. É mais do que você achar que você é só um corpo físico. É muito mais, é ampliar a nossa mente que não existe só o planeta Terra. Existem vários planetas. Não existe só o nosso universo. Tem vários universos. E por que será que tudo isso existe? Aonde será que se interligam? Por quê? Para quê? Então, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Qual é a minha função como ser humano, né? Será que é só viver de fato uma vida e ok? Será que é viver uma vida para outras pessoas e ok? Será que é sobre descobrir o que eu sou de verdade e ok? Né? Então, essa estrutura da curiosidade, de sair dos padrões, de sair das crenças, né? De sair sobre esse véu que se tornou, que cobriu a humanidade, em que só temos poder, né, sobre essa espiritualidade se estivermos sob o olhar de alguém religioso, sobre o olhar religioso de alguma casa, né? E você pode estar numa casa porque você ama, porque você gosta, porque você se conecta com aquelas pessoas, com aquilo que aquela casa se propõe espiritualmente. E para você, durante um tempo, vai fazer sentido, né? E, de repente, em algum momento, aquilo também não vai mais fazer sentido. Porque a busca da espiritualidade é isso, é o pensador, né? É você ir de encontro aos movimentos. Então, hoje está bom, amanhã não está, e eu fico livre. E eu vou para outra religião, ou eu ampliei meu universo e acho que não preciso de religião, né? Ou eu vou para a ritualística, então eu vou usar a magia de uma forma ritualística, que tem várias áreas hoje, né, que são mais independentes e que usa esse poder de mediar essas energias. Então, mediando essas energias, você é que vai dar essa forma, né? É você que vai dar aonde você quer estar. Então, acho que trazer essa mediação aqui, desse olhar de que você pode
de verdade descobrir muitas coisas que você está se privando, né? Quando você fica fechado numa caixinha. E para mim o Rino Kurt foi assim muito legal eu descobrir. Agradeço a Maria por trazer isso como uma fonte para a gente de estudo, porque ele é isso. Ele saiu daquele mundo que era confortável, matemático, para descobrir algo que dentro da essência dele era algo muito maior dentro dele, borbulhava, né, movimentava ele com conhecimento que ele trouxe 40 obras, né, muita história boa dele. E é isso, a gente no nosso dia a dia pode criar nossas histórias, né? Nós podemos nos conectar com essa espiritualidade contando a nossa própria história, né, Ale? Não, perfeito, Chay. E o que você trouxe, essa questão da construção, né, do estudo, porque tudo isso partiu de um estudo, né? Depois, né, como você bem colocou, que se tornou uma religião, né? E o próprio curso mesmo que você trouxe, ele acabou rompendo. Quando virou religião, ele decidiu cair fora, né? Porque, não, aí já não bate mais, né, com o que enfim, com o que eu imaginei, com o que eu estudei, né? Então, isso é bem importante, né? A gente não quer realmente. Enquanto você está dentro de uma região e você está se sentindo acolhido, isso te faz bem, tá ótimo, tá tudo bem, né? Mas o que a gente quer trazer aqui é algo mais amplo, né? Porque existe essa questão besta, né? De briga mesmo, assim, de quem tá certo e quem tá Uhum. errado, né? Briga do Verdade. ego, ego humano. Exato, porque aí vira ego, exato. De as pessoas acharem, não, mas a minha é melhor, né? A minha é melhor que a sua, a minha é que está correta, né? Então, a nossa proposta aqui é trazer algo além disso, é de você olhar a essência, né? De você olhar, independente da religião que você esteja, né? Ou que você não esteja, mas de você olhar a essência de tudo isso, né? De você olhar a essência do espiritismo, a essência do cristianismo. O que Jesus Cristo trouxe para nós há 2000 anos atrás e que é tão forte que perdura até hoje, né? Que acabou sendo institucionalizado, né, pela Igreja Católica. Mas pensa a essência do que ele trouxe, né? Pensa além da religião, né? O quanto isso é profundo. E se não fosse, não tinha perdurado, né? Então nós tivemos vários avatares aqui no planeta Terra, né? Que trouxeram ensinamentos para nós, que decodificaram, né? Esses temas, né? Nos trazendo reflexões, nos trazendo ensinamentos. Né? Então, temos exemplos de vários, né? Avatares, Buda, enfim, né? Então, mas o que a gente quer trazer é para você olhar além disso, você olhar a essência disso, né? Porque é o que nós somos, né? Maria, por favor. Então, isso que Você tá você... no mudo, Chico. Desculpa. Que é o se Mas conectar, né, Alessandra? que é Se você conectar a si e ao todo, né? Esse é o além, né? O olhar interno. Vai lá, Maria. Isso que a Lei colocou, você também, Chay, eu achei, me fez pensar aqui nessa história de Jesus que você trouxe, é bem real isso, porque assim, que o intuito daqui é da gente trazer uma reflexão sobre a mediunidade e a espiritualidade, porque é um conflito aí de que achar que as duas coisas estão diferentes, né? Se a gente pegar o olhar de Jesus, como ele se comportou, ele ele trouxe o exemplo do que é a espiritualidade. Tudo que ele fez e falou e pregou é espiritualidade. 100%. É. Em sua E é isso essência, que a né? gente precisa olhar, esse caminhar, né? Como eu vejo a espiritualidade? É o que Jesus pregou, é tudo que ele falou. Tudo, mas tudo, porque ele era engenheiro, ele era matemático, ele tinha todas as profissões, né? Pelo que falam na Bíblia, né? Ele tinha todas as profissões. Então, ele tinha talento suficiente, sendo humildemente, não igualando o professor a ele, mas assim, trazendo o exemplo, né, de que a busca pelo conhecimento, pelo desenvolvimento espiritual entre o mundo material
espiritual, é esse o caminho, é o caminho que Jesus fez, é o caminho que todos os cientistas, avatares fazem. E a gente não é diferente disso, né? Então a gente não pode se limitar só à religião, porque tem algo mais, tem algo além para conhecer, para entender, para desenvolver. É claro que a religião é como se fosse um caminhar, né? Se eu estou ali feliz na minha religião, ótimo. Continua até o momento que você precisar. Se você achar que a sua vida inteira é importante isso, faça. Mas se você sentiu vontade de criar asas e voar e buscar outras informações, outro entendimento, precisa ir, porque senão a gente entra em dor, né? A gente fica limitado, né? Como o Hirokuchi fez. Ele sentiu a necessidade de abrir outros horizontes, ele foi, né? Então é isso que eu achei muito interessante, essa colocação de Jesus. E não cai um cabelo da nossa cabeça sem a vontade, né? Da força divina. Então, vamos embora, né? Caminhar. Isso mesmo. E acho legal a gente entender que o que é essa espiritualidade, além de todas essas informações que a gente está trazendo, né? O que de fato é a espiritualidade? A espiritualidade é você. Você é esse ser espiritual e essencial que vive hoje nesse planeta Terra. E o que é essencial e espiritual dentro desse planeta Terra? A natureza, a música, a arte, né? É, o perfume, tudo que te inspira, inspira numa elevação. E elevação do quê? Desse mundo mundano que a gente vive. Então, ó, observa, mediar entre o céu e a terra. Então, quando um músico, sei lá, um famoso Chopin, por exemplo, ele trouxe todas aquelas músicas, né? O que ele estava ali, se não era inspirado pela sua essência? Se não era inspirado por essa espiritualidade que ele passou pela mente dele, passou pelo todo o conhecimento dele, passou pelo sentir. Ele deu vazão ao sentir E e materializou. escreveu as músicas. Primeiro ele sentiu, tocou, e depois que ele tocou, passou pela mente dele e ele registrou. E quantos a gente não tem no planeta Terra que passaram? Então, por leituras. Será que todo mundo que escreve um livro não está inspirado na sua essência? Não está inspirado nesse mediário que vem do alto para a terra? Com E que certeza. precisa de nós como mediadores para escrever o livro, né? Uma arte maravilhosa, né? Temos lá Leonardo da Vinci. Olha o artista que ele foi. Será que ele era todo aquele conhecimento ou será que ele sentiu algo que mediou o que vem do céu e colocou na prática para deixar para a humanidade? Entende? Então, a espiritualidade está nesse lugar, no lugar em que você dá vazão, em que você abre o seu coração e tira os seus processos egóicos, esses processos mentais que fazem a gente querer ser melhor num lugar, pior no outro, porque eu quero ser superior aqui, porque eu quero me diferenciar, eu quero me destacar. Não, né? É se inspirar no que é divino para o todo, o que é divino para todos. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos mediando, né, entre o céu e a É, terra através da palavra. Nós estamos mediando a vocês algo que é da nossa essência, que é do nosso amor e que está conectado com a nossa espiritualidade. Ai, eu amo muito tudo isso. Jean, só colocar um adendo. Ai, desculpa, Lê. Só Não colocar um pode falar. adendo no que ela falou, que eu achei fantástico, porque assim, o músico, né, o padeiro, o enfermeiro, o engenheiro A fazem as suas cozinheira, funções, costureira. costureiro tem a sua função e a mediunidade está mediando, né, de você cumprir com a sua função. É lindo isso, gente. Ai, eu amo. É lindo. Eu chego a arrepiar, gente. Arrepiei com essa fala, Chan. Eu É também, isso mesmo. amei. Então, podemos encerrar por aqui, que acho que a nossa mensagem foi dada, né, com toda a nossa essência e amor. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Até a próxima. Não esqueçam, Obrigada, por gente. favor, de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar. Coloquem seus comentários que a gente adora saber a opinião de vocês. Qual que é a experiência de vocês em relação a isso? Sim, com certeza. Obrigada e até a próxima.